Muito bem, queridos irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Estamos aqui para a nossa reflexão, introdução, resumo do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, né? Escrito esse de São Luís Maria Grignon de Montfort, e é o grande condutor, sim, é o grande condutor da nossa consagração. Por isso que a gente tem que conhecer, ler bastante sobre o que o santo nos fala sobre Maria, sobre a devoção, sobre Jesus, enfim, para que a gente possa cada vez mais viver plenamente esta consagração total, né, à Santíssima Virgem Maria, ou como eu digo, a Jesus pelas mãos de Maria, ok? E como eu disse também ontem, repito aqui, né? Existe uma diferença de tradução, certo? Porque isso aqui é o tratado, num livrinho pequeno, da editora Vozes. Aí tem outros que fizeram traduções diferentes, que orientaram e formataram o livro de forma diferente, mudando capítulos, essas coisas que em São Luís Maria Grignon de Montfort, o santo era apenas um grande escrito, sem capítulos, sem separações. Então cada editora, né, faz ali do seu modo. Então há uma diferença nesse sentido. Todavia o escrito do santo, mesmo que mude uma outra palavra, né, uma tradução mais moderna talvez, é a mesma, ok? Não é igualzinha, mas o sentido é o mesmo, igual são as Bíblias e as suas traduções, né? Ave Maria, Pastoral, Jerusalém, CNBB, enfim, várias traduções um pouquinho diferentes umas da outra, mas o texto é um só. Amém? Hoje, no capítulo 6, nós vamos falar da figura de Rebeca e Jacó, a semelhança da figura de Maria e Jesus e nós, né? A descendência de Maria, no caso, a descendência de Maria de Jacó, que é Jesus, e são todos aqueles devotos da Santíssima Virgem Maria, todos aqueles que realmente vivem a sua consagração e são aí também, né, cristãos, como todos nós vivem debaixo do amparo de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo e de nossa mãe. Amém? Então, o santo começa contando a história de Jacó. Então, peço que todos leiam, eu vou fazer um resumo da história de Jacó, né? Vamos recapitular, né? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Mas quem era o primogênito de Isaac não era Jacó, era Esaú. Ele era mais forte, ele era mais guerreiro, enfim, enquanto Jacó não era o primogênito, era mais fraco, era mais perto e próximo da mãe, ficava mais em casa, enfim, né? E nós vamos ver como é que se deu essa história e qual é a atuação da mãe, né, de Jacó, de Esaú, no caso Rebeca, que tinha preferência por Jacó, certo? Enquanto Esaú queria dar ali a progenitura a Esaú, filho mais velho. Então vamos entender um pouco sobre isso, certo? Isaac, já bem velhinho, manda chamar Esaú e diz a Esaú que vai caçar, que prepare um animal bem preparado, depois, né, mate e prepare, faça um gostoso assado, enfim, certo? Porque ali ele ia dar a progenitura e dar sua bênção a Esaú. Rebeca, ouvindo essa história, por sua preferência a Jacó, o que ela faz, né? Ela pega Jacó, enquanto Esaú sai para caçar, pega Jacó e vai logo preparar um animal bem gostoso, certo? Para Isaac, que estava doente, cego, enfim, de cama. E ali coloca a roupa de Esaú em Jacó, certo? E assim, Isaac já cego, né? Embora ouvisse a voz de Esaú, mas sentiria ali o cheiro de Jacó, tá bom? Então foi isso que Rebeca fez. E Isaac, achando que, meio um pouquinho estranhando, depois achando que se tratava de Esaú, deu a bênção especial da progenitura sobre Jacó. Esaú, quando chega depois, Esaú fica muito bravo e pensa que vai matar
Jacó, assim que o pai morresse, mas, né, Rebeca manda Jacó para casa do parente e depois ela mesma vai convencer Esaú de não fazer isso, ok? Então essa é a história. Mas o que tem de importante para nós? O que tem de importante para nós é que na figura de Jacó e Esaú está o São Luís, o santo, faz uma relação entre os filhos prediletos de Maria, os consagrados, e os que eles chamam de réprobos. O que é um réprobo? Os pecadores, entendeu? Aqueles que muitas vezes pode até se passar por cristãos, mas não são. E ele faz essa analogia, dizendo que, assim como Rebeca teve preferência por Jacó, Maria tem preferência pelos seus consagrados, por aqueles que lhe são devotos, por aqueles que são fiéis ao seu filho Jesus, certo? E o que é a figura, então, de Esaú, que é o réprobo? É a figura daqueles espécies de falsos cristãos. Vai dizer ela, ficam mais fora do que dentro. Vai preocupado com a caça, com as coisas, mas não preocupado com a casa, não preocupado com a mãe, não preocupado... O sentido do dentro é a vida interior, né? Não está preocupado com a vida interior, está preocupado com a força, com a sua beleza, com o seu corpo, com a sua saúde. Esta é a figura de Esaú, a figura dos réprobos, né? Com as vaidades, enfim, certo? Com o mundo. Enquanto, por outro lado, Jacó está preocupado com a casa, preocupado com a mãe, certo? Preocupado com a casa e ficando em casa quer dizer que ele é um homem de oração. A ideia que São Luís fala é justamente essa. É uma pessoa humilde, simples, pequena, não é vaidosa, não está preocupado com as coisas exteriores, não está preocupado com o corpo, mas está preocupado com as coisas espirituais. Está preocupado com a sua casa interior. Esse é o sentido, né? E por isso que Rebeca tem predileção por Jacó. E aqui vai citando, né? Por exemplo, na figura de Esaú fala São Luís Maria Guinão de Montfort. Esaú, mais velho, forte, robusto, de corpo, habilidoso, quase não para em casa, confia só na sua força e na sua destreza, fica mais fora do que dentro, pouco se incomodava de agradar a sua mãe, não fazia nada pela mãe, era guloso, né? Gostava tanto de satisfazer o paladar, preocupado com o alimento, né? Vendeu o seu direito de progenitura por um prato de lentilhas, por qualquer coisa, como que, né? Tinha inveja de Jacó, como Caim teve inveja, né, de Abel. E aí, né, ele vai falando que é o comportamento dos réprobos, dos pecadores. E aí depois o santo vai falar de Jacó, né, que é a predileção de Rebeca. Jacó era caçula, era de franzino, meigo, sossegado, permanecia em casa, né, o mais possível, amava a mãe, cuidava eternamente da mãe, se saía de casa não fazia pela própria vontade, mas sempre pela obediência à mãe, amava e honrava sua mãe, enfim, né? Em todas as coisas ele era obediente à mãe. Então faz essa dupla analogia, ok? E aí vai o escrito do santo sobre essas duas figuras e de forma especial sobre o nosso querido Jacó, que é a figura nossa. E assim nós devemos nos comportar como Jacó, que tão agradável à mãe, tão amoroso com sua mãe, acabou recebendo graças de Rebeca e por Rebeca as graças de Isaac. Isaac é a figura de Deus, né? Nesse sentido aqui da parábola, tá bom? O artigo 1, isso, né? O artigo 2 diz a Santíssima Virgem Maria e os seus escravos de amor. Primeiro, diz o santo, né? Aqui é o tema da escritora, da editora Voz, diz assim, Maria, ela os ama, ok? Os seus escravos de amor. Então vai dizer que Maria ama, né, muito os seus escravos, aqueles que na sua liberdade escolheram ser devotos de Maria, escravos de Maria. Aquilo que eu falei um pouco ontem, né? O amor que nós temos com a mãe é o amor muito maior, é o que a mãe tem conosco, ok? Então, assim como nós amamos e nos entregamos a Maria, porque ela sabe que nós nos entregamos a ela,
ela também nos ama com carinho especial e com predileção. Segundo, ela os mantém. Então Maria está sempre amparando a gente. Sempre, mesmo que a gente caia, ela nos ajuda a levantar, jamais nos abandona, jamais nos deixa no pecado, jamais nos deixa na vida mundana. Desde que nós realmente, a frasezinha que eu sempre faço, né? Sejamos dóceis a Maria, permitindo que ela nos auxilie. Então ela nos ama, ela nos mantém de quê? De pé, nos alimenta, nos dá força, nos dá saúde espiritual, entendeu? Isso é manter, né? Ela nos conduz, quer dizer, mostra Jesus, nos orienta na caminhada, nos mostra o caminho da verdade, nos traz luz na nossa alma, né? A luz que nos mostra o que é errado, para que a gente livremente e docilmente recuse, nos mostra as luzes das belezas de Deus para que a gente tenha um discernimento correto e se aproxime das coisas da luz. Então Maria vai nos conduzindo na nossa vida, né? Quase que imperceptivelmente, mas quem vive a consagração sabe o carinho que ela tem, como ela age e como ela nos protege, né? Eu poderia usar muitos termos e tentar falar sobre eles, não como o santo fala, mas do meu jeito, mas eu prefiro me limitar ao santo, mas eu poderia usar vários verbos aqui que traduz muito, não o que eu penso, mas o que eu percebo na minha vida, que é a ação de Maria. Então Maria educa, Maria corrige, né? Maria se ocupa conosco, Maria nos protege, então tem várias coisas mesmo, né? Ela os defende e os protege, né? Que eu acabei de dizer. Então Maria, sim, não permite que o mal, que o pecado chegue até nós. Se por acaso na nossa fraqueza algo aconteça, Maria nos dá logo a mão para que a gente se recomponha, levante rapidamente, tenha um arrependimento cada vez mais sincero, um propósito cada vez mais firme, uma confissão cada vez mais santa, para que a gente possa cada vez mais estar crescendo no amor a Jesus, a ela. Depois ela intercede por nós, ok? Ela é mãe, ela cuida, mas ela também é intercessora maior, a maior intercessora, né, junto a Jesus. Se ela intercede por todos, sim, mas ela intercede mais por nós. Por quê? Porque nós nos damos a ela. Você não pertence a si mesmo. Você pertence no seu coração, na sua alma, na sua vida a Maria. Está entendendo por que ela tem uma predileção por nós? Porque nós deixamos que ela tenha, porque nós pedimos que ela se faça escravidão, se faça a nossa dona, né? A nossa proprietária. Amém? Bom, e aqui eu encerro o capítulo 6. Deus abençoe a todos vocês. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe a todos. E do Espírito Santo. Amém.